Louvamos ao Senhor pela sua graça. Vamos apenas refletir um pouquinho na oração que fizemos do Salmo 27. Cada vez que eu olho esse salmo, eu lembro desses dois primeiros versículos que me faz lembrar de um testemunho de um missionário. E nós muitas vezes subestimamos o poder da palavra e não aproveitamos, não usamos o poder que está na palavra. Aqui o salmista ele declara: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Eu tenho dito já há bastante tempo, mas na virada do ano, por exemplo, testemunhamos que o ano passado foi o melhor ano para muita gente. Para mim, inclusive, para esse ministério também, foi um dos melhores anos. Porque aprendemos a depender de Deus e estar debaixo da proteção, da direção, da provisão e também da projeção. Então, diz o salmista: o Senhor é a minha luz. Quando o Senhor é a luz, é a direção, para que serve a luz? Para mostrar o caminho. Quando o Senhor mostra o caminho e a pessoa anda no caminho que o Senhor mostra, segue as instruções que o Senhor dá, não precisa ter medo. A quem temerei? Quando o Senhor é a força da nossa vida, para que se recear? Mas uma coisa interessante, amados, o Senhor vai realmente dar essa proteção, essa coragem para não temer a crise, a circunstância, as coisas que estão, as indefinições que estão aí na economia, na política, na saúde, na segurança, uma situação muito indefinida, sem perspectiva, mas se o Senhor é a tua luz, você não precisa ter medo. Ouvi um testemunho que me tocou muito, de um missionário de um país distante, sem ter ninguém lá que o apoiasse. Ele foi para fazer missões, para levar o evangelho. Ele tinha uma família, a esposa, filhos, e a esposa caiu gravemente enferma. Que ela não podia atender os filhos, ela não podia fazer nada. E ele agora tinha que cuidar da esposa. E agora, missionário, num país que foi para levar o evangelho, e agora ficar só, envolvido cuidando da esposa, que ela não podia nem pronunciar palavra, estava inchada e não conseguiam saber a causa. E um dia de meditação desse missionário, que ele medita nesse salmo, que ele se depara com essa verdade, porque tem dias que a verdade cala forte, fala forte, é clara para nós, parece que toca, que a gente sente, que a gente se arrepia, se quebranta, tem um sabor diferente, tem um conteúdo diferente. E quando ele lê esse texto, meditando, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Salvação é sinônimo de solução. O grande problema que o religiosismo, quando vê a palavra salvação, é simplesmente ser salvo do inferno. Salvação é sinônimo de solução. Então, e como também
Se perder é perder o controle da vida, o controle da situação. Se perder é não encontrar solução para o que se necessita. E quando a pessoa não encontra solução, ela se perde. Ela perde o governo de sua vida, ela perde o controle de tudo. Então ela perdeu, ela não tem solução. Então ela se perde. Então salvação é sinônimo de solução. E ele se depara com isso. O Senhor é a fortaleza da minha vida. Fortaleza. Queridos, o poder da palavra só não descobre e não usufrui e não se fortalece com a palavra se não se alimentar dela, se não exercitá-la em sua linguagem. E ele se deparou com esse texto que parece que se sobressaía no meio de todo o salmo, e ele foi lá onde estava a esposa acamada e fez ela, leu para ela: você está vendo, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, o Senhor é a fortaleza da minha vida. Comece a declarar. Ele sentiu-se tão empolgado, e incentivou a esposa a declarar a palavra, que as primeiras vezes apenas balbuciava, que nem voz saía. E ele foi insistindo: o Senhor é a fortaleza da minha vida, o Senhor é a fortaleza da minha vida. E a voz veio vindo, a força foi aumentando, e as coisas foram mudando, e em poucos minutos, aquela mulher, pelo poder da palavra, se fortaleceu, retomou o controle de sua voz, de sua energia, de seu sistema muscular, que em poucos minutos, de uma camada moribunda, já estava curada, pelo poder da palavra. Tive eu também uma experiência, há mais ou menos uns 20 e poucos anos atrás, que fomos fazer uma visita numa cidade do interior, tudo por direção do Senhor, que estava uma família, nem avisei porque ele era meu amigo, mas ele me confidenciou a situação que passava com a esposa. Chegamos lá 10 horas da noite, sem ter avisado, mas avisamos quando estávamos chegando, porque a situação era crítica. Se avisássemos, com certeza não seríamos recebidos. Pouquinho, uns minutos que começamos a conversar, porque era uma crise, uma situação terrível que estavam passando. A mãe com problemas psicológicos e espirituais, e as filhas também repetindo isso, que com problemas até na escola, que os próprios desenhos que as crianças faziam na escola representavam só malignidade. Parece que desenhavam coisas malignas. E fomos lá por orientação do Senhor para socorrê-los. E aquela mulher logo foi possuída pelo demônio. Possuída pelo demônio. Você não sabe o que é uma pessoa possuída? Ela perde o controle mental. O diabo assume a mente e faz muita coisa. E eu aprendi uma coisa, não se escandalize com o que eu vou dizer. Eu não expulso demônio de crente, e ela era crente. Liberei a mente dela, para ela ter a mente livre. Demônio sai da mente. Porque o demônio entra
numa vida, se a vida dá o espaço, se a pessoa deixa, perde o controle, entrega o governo da vida, entrega a língua para o demônio usar para o que quiser, entrega os pensamentos para pensar besteira, entrega o corpo, as pessoas entregam o corpo para o diabo usar como quer. Oramos liberando a mente. E aí levamos aquela pessoa, aquela irmã, era uma irmã, a confessar a palavra. O demônio estava no corpo ainda, porque ela ainda estava toda retorcida, mas a mente estava livre. E levamos a pessoa a declarar a palavra, a rejeitar o demônio, a rejeitar os espíritos, a fazer uma oração de rejeição, de confissão de uma pessoa endemoniada. Em poucos minutos, não sei se levou uma hora, ela foi batizada com o Espírito Santo. Amém? O poder está na palavra. A palavra é como água que lava, que limpa, que purifica e que santifica. Então, meus queridos, quando nós descobrimos o poder da palavra, então por isso que nós precisamos buscar o entendimento. O povo perece porque falta o conhecimento. Então o conhecimento da palavra leva-nos a termos um melhor entendimento da vontade de Deus. Um entendimento e cultuar com entendimento. Por exemplo, o próprio louvor, a letra, o significado daquilo que estamos louvando, a oração, o significado da palavra e do que estamos falando, pedindo, declarando, ou agradecendo, ou implorando. Então nós temos que desenvolver um relacionamento com Deus com entendimento. Observe o que Paulo fala em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Paulo diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Por que não devemos andar ansiosos? Porque uma pessoa ansiosa, ela perde o foco. Uma pessoa ansiosa não sabe o que quer. Uma hora quer uma coisa, daqui a pouquinho já não é mais aquilo, quer outra. É uma pessoa instável, insegura, indefinida. Então procure, meu querido, minha querida, vencer a ansiedade. Não deixe a ansiedade te governar, te abater, te envolver. Não ande ansioso por coisa alguma, mas aquilo que lhe preocupa, aquilo que lhe causa ansiedade, torne conhecido diante de Deus. Torne conhecido através da sua oração. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos. Senhor, eu estou preocupado. Eu acho engraçado que as pessoas não têm dificuldade para se queixar para a comadre, para o compadre, para o vizinho, para a amiga, para o parente, para o colega. Se queixar até como se diz, nas redes. Botar para fora as suas queixas. E se queixam para quem nada pode fazer.
E quem pode resolver o seu problema, a sua crise, a sua ansiedade, a sua insegurança? Você não fala. Por que a maioria dos problemas de muitos crentes nunca se resolvem? Porque a última pessoa que ele vai desabafar é com o Senhor. Mas aí, depois que ele entregou para o diabo toda a sua fraqueza, toda a sua fragilidade, toda a sua crise, todas as suas dificuldades, toda a sua história, aí depois quer que Deus resolva. Primeiro entregou para o diabo espalhar. Que está com problema com os filhos, que está com problema com o marido, ou com a esposa, ou com o patrão, está com problema consigo mesmo, está com a cabeça virada já, com outros sentimentos, confessa para esse, confessa para aquele, e o mundo espiritual já lhe vê de longe a bagagem que vai carregando. O mundo espiritual conhece tudo que você jogou. Amém? E depois vem num culto, se o pastor não resolve numa oração, o pastor não tem unção. Será que é o pastor que não tem unção ou você que não tem juízo? Quantos querem vencer na vida? Nunca abra o seu coração para quem não pode resolver. Nunca conte suas fraquezas para quem não pode resolver. Nunca abra sua vida para pessoas abaixo de você. Amém? Até tome cuidado com pessoas. Como é que vai a tua vida? Se você contar os seus problemas, eu posso orar por ti. Quero dizer, Jesus nunca catou problema na vida dele. Amém? E cuidado com esses catadores de problema aí, com o intuito de orar. Não é nada para orar, é para fofoquear mesmo. No meio religioso, isso é uma cultura que existe e poucos têm coragem de confrontar. Que Deus tenha de nós, e Ele tem. Então não ande ansioso. O que lhe inquieta? O que lhe está lhe dando insegurança? O que está instável? Compartilhe com Deus. Aprenda a ter esse relacionamento com Deus. Aprenda a falar com Ele. Mas eu não sei orar. Mas como é que fofoquear sabe? Fofoqueie para Deus. Amém? É a melhor coisa que você vai fazer. Fofoquear para Deus não é pecado. Amém? Se queixar para Deus não é pecado, não. É pecado se queixar para os outros. Amém? Então ali, olha o que Paulo ensina. Que sejam os vossos pedidos. Não ande ansioso. Mas se está inquieto, procure o Senhor. Senhor, eu estou inquieto. Eu não gostei disso. Eu me incomodei com aquilo. Fale com Deus. Não fique aí cochichando aí, contando segredo. Até mesmo os seus erros. Conte porque é o único que pode resolver e resolver para sempre. Amém? Então torne conhecido pela oração, pela súplica. Se a coisa é feia, suplique. Amém? E se a coisa está boa, agradeça. Amém? Agradeça. Sabia que a gratidão é o que mais nos credibiliza diante de Deus? Que a gratidão é o melhor comportamento que nos dá um melhor estado espiritual, psicológico, social. Porque quem tem o hábito da gratidão, ele está de bem com a vida. Amém? Ele passa e se envolve sempre com coisas dignas de serem reconhecidas, de nunca serem esquecidas. Então, meus amados,
o poder da palavra, o exercício da palavra, o falar com Deus, o aprender a se relacionar com Deus. E quero dizer, não pense que Deus esteja esperando de você uma linguagem ou uma oração mágica. Não. Deus é Pai. Deus conhece até o nosso gemido. Amém? Deus conhece até a nossa palavra antes de sair da nossa boca. Deus conhece até as intenções do coração. Então, é uma palavra de alerta para todos nós. São verdades, são princípios que é só praticar, que os resultados é de quem pratica. E aqui mostra dentro desse salmo. Então, sempre, meu querido, se você quer ter melhores resultados, quando está lendo a palavra, quando se depara com uma frase, um conceito ou um relato que identifica com o seu, por isso que orar os salmos é orar segundo a vontade de Deus, porque a oração do salmista é uma oração que serve para ser nossa. Como aqui ele mesmo diz, e ele declara: se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Então é uma declaração, orar o salmo e estudar essas verdades, amados, nós podemos andar com Deus em todas as circunstâncias. Porque na roda viva do tempo, que fala lá em Eclesiastes, capítulo 3, a partir do verso 1, aqui o sábio Salomão, ele fala, Eclesiastes 3, que existe aí, tudo tem a sua ocasião própria, tudo, até a ansiedade. Quer que a ansiedade se torne bênção na sua vida? Compartilhe com o Senhor. Amém? Porque se você não compartilhar com o Senhor, eu preguei aqui sobre ansiedade, não vou pregar hoje, mas se você não combater a ansiedade ela é um medo de perdas, é um medo que causa insegurança, indefinição, instabilidade, causa desconforto, causa problemas psicológicos, causa disritmia, causa alterações, depressão, causa ansiedade, causa perturbação mental, se não for dominada, causa esquecimento, causa enjoo, desconforto estomacal, causa suor frio, sem ter se exercitado, sem ansiedade. Amém? E se não dominar, o que é a ansiedade? Ela é um estado de um desconforto por um medo que venha a acontecer alguma coisa. E a situação do Brasil é propícia a produzir ansiedades. E o que é a ansiedade? Qual é a primeira coisa que ela começa a construir? Medo. Eu não vou no culto, estão assaltando. Se eu for, a minha casa fica vazia, fica sozinha. E aí começa nessa guerra, vou, não vou. Como é que se combate a ansiedade? Compartilhando com o... Como é que se combate a ansiedade? Declarando a palavra.
Porque ao declararmos a palavra, deixa eu compartilhar outra situação que eu passei. Quando Deus me levou a ter um entendimento melhor da palavra, que eu fui trazer um ensino sobre o Pai Nosso, eu entrei quase que entrei em crise. E o Pai Nosso é uma oração universal, que todos oram, crentes, católicos, espíritas, enfim, todos. É uma oração universal. Mas quando eu comecei a degustar o poder da palavra, Pai nosso que estás nos céus, eu tenho uma adoção divina. Deus me adotou. Meu Pai está no céu. Mas quando vem para o segundo conceito, santificado seja o teu nome. Mas eu sou pecador. Como é que eu posso santificar o nome de Deus? Como que nossa natureza carnal, pecaminosa, nossas palavras que tem horas que jorra como bênção e tem horas que jorra como maldições. E é na mesma boca, como uma boca que produz maldições, que tem uma linguagem negativa, como pode santificar o nome de Deus? Mas aí Deus, que é um Deus de amor, que é um Pai maravilhoso, me levou para a palavra, lá em Jeremias, capítulo, se não me engano, é o capítulo 3, vamos ver aqui. Algo interessante que o Senhor mostra, o capítulo 2, versículo 13 e 14. 13, então, capítulo 2 de Jeremias, versículo 13. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm as águas. E aí então o profeta fala, usando a situação de Israel, ainda faz uma pergunta: acaso é Israel um servo? É ele um escravo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? Vamos trazer para nós, eu falei na quarta passada, sempre quando a gente, na pregação, se referencia a Israel, tudo que Deus falou para Israel no passado serve como instrução, como advertência para a igreja no presente. A igreja é o Israel de Deus. Mas não está lá Israel? Está lá. E o que está lá está na lei. E a igreja está na graça. A graça veio para aquele, mas eles não receberam, então a graça ficou para os que creram. E a igreja é o povo que creu na graça, que creu em Jesus, que creu na justiça proveniente da fé. Então aqui duas maldades comete o povo. Deixam o Senhor o manancial de águas vivas e cavam para si cisternas rotas, que não retêm as águas. Por isso que muitas igrejas, muitos cristãos
estão vivendo como um servo, como um empregadinho, desculpe a expressão, como um escravo. Estão vivendo, se tornaram a ser presa de um sistema econômico, presa de um sistema social, escravo de situações que o mundo aí está impondo. Nós não temos que viver das migalhas que o mundo nos impõe, porque nós somos filhos. Mas por que até mesmo as igrejas hoje estão numa situação abaixo do nível? Poderiam estar melhor, porque deixaram o manancial, que é Deus, que é a palavra, que é a visão de reino, e cavaram para si cisternas. Cada um, o que é uma cisterna? Cisterna, cada proprietário faz para si. Ele retém as águas da chuva e está ali, mas é aquilo ali só. E se fica muito tempo sem chover, ele gasta tudo e acaba ficando também sem. E o pior, que a cisterna não retém água. Retém um pouco, mas não retém por muito tempo. Então, meu querido, certas ideologias ou certas doutrinas, certos segmentos que tem por aí, não são mananciais de Deus, são cisternas de homens. Está construída, fundamentada num carisma humano ou num bom marketing de televisão, e aí por isso que se mantém. E com um bom papo de promessas de prosperidade, e o povo continua acreditando, mas continua apenas bebendo água de cisterna. Mas o que eu quero dizer, quando eu fui orar, santificado seja o teu nome, como que eu posso santificar o nome do Senhor? Porventura não nos soa mal, se Deus é santo, que os nossos olhos carnais jamais podem e poderão contemplar a sua glória. Você consegue olhar para o sol sem queimar os seus olhos? A glória de Deus é mais que o sol. Amém? Então, quando nós veremos Deus face a face, não estaremos mais neste corpo. Estaremos já revestidos de um novo corpo, um corpo incorruptível. Mas e daí, como é que nós podemos santificar o nome do Senhor? Por isso que isso me causou uma inquietude, uma ansiedade, uma preocupação, me causou até uma crise, uma ansiedade espiritual. Como que eu posso santificar o nome de Deus se eu sou carnal? Aí o Senhor me mostrou que Ele é um manancial cujas águas nunca secam, e que nós somos como uma vasilha. Não importa se a sua vasilha está suja, cheia de poeira, da poeira do mundo, não importa. O que vai fazer com que a água saia pura é quantas vezes você passar a sua vasilha nas águas de Deus. Quanto mais a palavra de Deus passar por você, mais sua vida vai se santificando, sua vida vai se purificando. Quando eu entendi isso, que nós somos como uma vasilha suja, com a sujeira e a poeira do mundo. Pode ver, meu querido, você pode usar essa alegoria. Tem lá um copo no seu carro, e chega num manancial, num rio, ou seja onde for, numa bica, que tem água boa. O que você faz primeiro?
Chega lá com o seu copo, como está? Toma. Não. Primeiro, pega de novo. E quanto mais você usar, mais limpa a sua vasilha vai. Quanto mais água passar por sua vasilha, mais purificada, mais limpa a sua vasilha ficará. Quanto mais você declarar a palavra, a sua vida vai se purificando, porque o poder da palavra vai limpando, vai lavando, vai purificando e vai santificando. Amém? Olha o que diz o Salmo 24. Põe o Salmo 24 aí. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele fundou-a sobre os mares e firmou sobre os rios. Observe bem isso aí. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Quem? Quem vai subir para o céu? Deixa o verso 3 aí. Quem subirá no seu santo monte? Quem subirá aonde está o Senhor? Quem estará lá no seu santo lugar? Quem estará lá com Deus? Quem? Verso 4 responde. Verso 4. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Como é que um ser humano pode ser limpo de mãos? Quando fala em limpo, é porque se limpou. Quando fala em puro, é porque se purificou. Amém? Por exemplo, fazer uma outra colocação prática aqui. Vamos fazer de conta que você tomou banho ontem à noite. Lavou-se, se ungiu, se perfumou e não trabalhou hoje. Não saiu, não se embarrou, não pegou coisa suja. Eu pergunto, você está limpinho? Eu assisti um culto quarta passada. Me lavei, me purifiquei. A palavra me lavou, me limpou, me purificou, me perdoou, me restaurou. E você não fez mais nada, não exercitou de quarta-feira passada até hoje. Não se lavou novamente com a palavra. Não exercitou a palavra. Não usou sua vasilha para mergulhar no manancial de Deus. Sua vida está bem? Se o Senhor viesse hoje, antes do culto, será que você subiria? Suas mãos estariam limpas? O seu coração estaria puro? Amém. Então nós santificamos o nome do Senhor pelo exercício da palavra, pela nossa linguagem sadia, pelas nossas atitudes de ser solução na vida do necessitado. Amém? Nós criamos crédito. Nós criamos crédito diante de Deus pela nossa maneira que interagimos com o nosso próximo. Então quem subirá a estar com o Senhor? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade. Olha aqui, queridos, o que significa entregar a alma à vaidade? É viver correndo atrás para satisfazer desejos e não atender necessidades. Quem vive atrás de satisfações de desejos, que luta pela satisfação de seus desejos,
ele está entregando a sua alma à vaidade. E aí também tem outra coisa interessante: nem jura enganosamente. Eu prometo que a partir de hoje eu não vou deixar de cumprir o meu compromisso espiritual de me manter purificado, de ter um contato diariamente com a palavra, assim como nós temos o contato diariamente quando levantamos, nos higienizamos. Faça isso para com a sua alma, que você vai ver as bênçãos de Deus lhe alcançando. Amém? Se cada um cuidasse do seu lado espiritual como cuida do seu corpo, eu quero lhes dizer que todos nós estaríamos bem melhor. Amém? A bênção é que estaria correndo atrás de nós, não nós atrás da bênção. Que Deus tenha de nós, e Ele tem. Então deu para entender o que significa, como nós podemos santificar o nome do Senhor? Dê sentido ao que você fala com Deus. Agora vamos fazer uma comparação aqui bem prática aqui. Se uma pessoa vem falar com você e não tem sentido o que ela fala, você dá atenção? Sim ou não? Sim? E ainda quer que Deus atenda. Eu orei tantos Pai Nosso e Deus não me ajudou. Mas você orou com entendimento? Você santificou o nome do Senhor? Você fez com que a sua vida se santificasse para que o seu espírito estivesse com roupagens novas? Amém? Então é prático, o reino de Deus é prático. Então depois de santificarmos o nome do Senhor, aí então vem essa outra parte. Venha a nós o teu reino. Todos sabem o Pai Nosso de cor, não vão querer que eu ainda ponha ali onde está escrito, né? Está em Mateus capítulo 6, verso 9 a seguir. Venha o teu reino, venha o teu governo. Venha ser o Senhor da minha vida. Amém? Então, quando nós desejamos, por que necessitamos do governo de Deus? Porque o nosso governo é fraco. O ser humano, ele não tem as respostas para todas as necessidades. Mas o governo de Deus tem resposta. Traz as respostas. Tem as soluções. Tem as provisões. Então, dentro do governo de Deus, as coisas, os resultados são melhores, são verdadeiros. Não há crise. Amém? Então, são verdades que precisamos refletir muito, para não estarmos aí achando que Deus é só falar que Deus atende. Deus atende se você está vivendo com entendimento. Até mesmo você reconhecendo o seu erro e abrindo o seu coração, confessando os seus erros, Deus atende. Deus não atende aquele que lança e faz as orações sem sentido. Diz que está santificando e não santifica. Não se dedica. Venha o teu reino, mas se o pastor confronta com uma verdade, eu não vou mais na igreja, porque eu não vim para ouvir isso. E aí? Quer a bênção, mas não quer o governo. Quer a bênção de Deus, mas não quer o Deus da bênção. Amém? Então fique com Deus, que a bênção vem e lhe alcança. Porque se você andar com Deus, a bênção vai andar com você também. Porque o nosso Deus, é Ele quem nos abençoa. Amém? Mas vamos, já que estamos nesse assunto aí,
do Pai Nosso: venha o teu reino para quê? Para quê? Seja feita. Você pensou, meu querido? Você vem aqui para ouvir a palavra, para quê? Para que a sua vontade seja feita, ou para você melhor entender e fazer a vontade do... Você pensou? Eu estou... Está dentro do assunto que o Senhor me orientou a falar, que nós temos que termos consciência de nós, nos conhecermos. Como que Deus vai lhe atender se você está com valores invertidos? Valores invertidos. Vem buscar a bênção para que toda a sua vontade seja concretizada, para que os sonhos se realizem, para que os projetos deem tudo certo. O que diz Mateus 6, 33 e 34? Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Então, quer ser bem-sucedido? Coloque o reino de Deus, as instruções de Deus. Tenha Deus como a pessoa mais importante para você compartilhar situações íntimas, situações difíceis. Tenha Deus como a pessoa mais importante para você. Ele é o único que não decepciona ninguém. E a própria palavra diz que Ele não despede ninguém vazio. Amém? Ele mesmo diz: se me buscardes de todo o vosso coração, me deixarei ser achado de vós. Mas quando a pessoa não serve, não vive, não professa, não tem um compromisso de coração, como de coração quer dizer que aquilo que está no teu coração é a coisa que você valoriza. Quando Deus é o tesouro na vida do cristão, onde está o tesouro, aí está o coração. Então o que é importante para você? Quer fazer um teste para ver, para você se conhecer? O que é importante para você? Ah, mas eu nem pensei. No que o seu coração está pegado? O que você mais fica apegado? É aquilo que é mais importante. Por exemplo, tem pessoas que não conseguem vir no culto à noite por causa da novela. Eu não posso perder a novela. Então a novela é mais importante que Deus. Nada contra. Mas nada a favor também. Cada um é livre, fazer as escolhas que quiser. Amém? Só que aquilo que se torna importante para você aprisiona, atrai, envolve o seu coração. Amém? Olha o que diz, dentro do mesmo capítulo do Pai Nosso, está lá no versículo 21, Mateus 6, 21. O que diz? Porque onde estiver o teu tesouro... Por que Jesus ensina tudo isso aí depois que ensina o Pai Nosso? Ele ensina o perdão, ele ensina os valores, os tesouros, ele ensina a maneira de ver a vida. Olha o que diz o verso 22. Que a candeia do corpo são os olhos. E se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, diz o verso 23, teu corpo será tenebroso. Porque aquilo que você é atraído pelo olhar vai refletir em você. Amém? Vou falar algo que essa nova geração talvez não conheça. Mas o Zenta aí já entende. Uma pessoa,
uns anos atrás, uma pessoa que tinha, e ainda as que têm, mas as que tinham o espírito de prostituição, como que eram identificadas? Alguém se lembra? Tinha um palavrão. Aquele fulano é um tarado. Quem se lembra disso? Ou é só eu que estou velho aqui? Por que chamavam de tarado? Por causa dos olhos? Por causa do que mesmo? Dos olhos dele. Pessoas taradas, a malignidade já sai pelos olhos. Mas não é só isso, vamos pegar outra coisa. A gula sai por aonde? É identificado por onde? Pelo que come? Não. Mas ela não vai comer se não vê, né? Amém? Porque é os olhos, que os olhos até ajudam a fazer uma montanha. Está vendo? E Jesus ensina isso aí depois do quê? De ensinar a falar com ele. Ele ensina esses princípios de vida, minha gente. Depois que ele ensina a oração, que ele é Pai, que você pode, que nós podemos santificar o seu nome, que nós podemos e devemos viver debaixo do seu governo. E ele ensina então dentro desse capítulo, sobre os valores, sobre os olhos, sobre também, olha o que diz o verso 24. Ninguém consegue servir a dois senhores. Qual é a coisa mais importante na sua vida? É o teu Senhor. Quero dizer para quem quer vencer na vida, não tenha nada e ninguém que venha ocupar o lugar de Deus na sua vida. Amém? Porque tudo que vier a ocupar o lugar de Deus, ninguém consegue manter. E tudo que ocupa o lugar de Deus, não traz as respostas que o ser humano necessita. Amém? Não pense que Deus aceite ser o segundo ou o terceiro, ou apenas o quebra-galho de quando em quando. Ele sendo o Senhor, com certeza, Ele é rei. Você poderá ter uma vida de príncipe. Mas não pense que os príncipes sejam decorativos. Os príncipes têm que se preparar para dar continuidade ao reinado. Amém? Que Deus continue tendo de nós. Então, meus amados, são essas verdades essa palavra que o Senhor me deu, eu não sei para quem, mas eu sei que veio do Senhor, e eu até não vou me estender mais, porque alcançou o propósito. Eu creio que deu para cada um tirar uma parte que necessita. Amém? Não brinque, não inverta valores. Não pense que estar orando sem entendimento. Não pense que quando vem a ansiedade, tomar um calmante resolveu tudo. Não. Assuntos espirituais tratados com remédio, sabe qual é o significado? Tratar o remédio quando a pessoa tem problema espiritual? O remédio tem um efeito anestésico para você conviver com o problema. O remédio apenas cria uma condição, um tipo anestésico para a pessoa conviver com o problema. E você compartilhando com o Senhor, você não vai conviver com o problema, o Senhor vai tirar de você o problema. Amém? A paz de Deus vai ser tão real
tão especial na sua vida que você vai passar por cima. Amém? Então, o medo pode ser vencido pelo poder da palavra. O pecado se vence pelo poder da palavra. As fraquezas se vencem pelo poder da palavra. A vida se muda pelo poder da... Ficamos em pé. São escolhas e decisões que determinam. Todos nós somos livres. Você escolheu estar aqui. Eu tenho certeza que não foi em vão essa sua vinda aqui, apesar de todo o tempo. O tempo é o mesmo ter ficado em casa. Só que estando aqui, os resultados podem serem melhores. Você levando a semente, fazendo uma escolha, tomando uma decisão, cultivando a semente da palavra, os resultados serão seus. Tudo o que você faz em obediência a uma instrução que vem do Senhor, os resultados é para você mesmo. Eu quero orar por você. Eu não sei qual é a sua necessidade. Peça perdão de ter, até então, puxado em tudo que é direção, compartilhado sem ética, sem prudência, sem peso de consciência até, sem pesar, sem ter consciência do mal que estava fazendo. Estar compartilhando, falando, reclamando, murmurando, procurando culpado. Isso aí, tudo que sai de nós, vai voltar para nós. Então vamos usar essa nossa vasilha, lavar no manancial que é a palavra e beber do manancial. Amém? Pare de beber dessas fontes rotas, das cisternas. Eu acho. A sua axiologia é uma cisterninha que não retém. Amém? Que não dessedenta. Que não é pura água. Amém? Mas o manancial de Deus, a água é pura. Amém? Então, decida. Eu sei que não é fácil mudar uma cultura familiar. Não é fácil mudar aquela cultura quando recebe a família o assunto desenterrar o passado. Não é fácil mudar aquela cultura quando se está com os amigos, falar mal desse, daquele, do governo, isso e aquilo. Não é fácil, não. Mas quem disse que é fácil? Jesus disse que o reino de Deus é tomado por esforço. Amém? E quem não se esforça não se apodera. Põe a mão no seu coração. Pai, obrigado. Obrigado pelas instruções da palavra, por essas verdades, por essas ilustrações que nos chamam a atenção de quão desleixado, errado nós vivemos no dia a dia. Perdoa, Senhor, perdoa o religiosismo do teu povo e ajuda-nos a viver um cristianismo sadio, uma vida prática, uma vida debaixo do teu governo, uma vida com entendimento, uma vida com, ó Senhor, disposição e um relacionamento pessoal contigo. Ajuda-nos a nos purificar para que o teu nome, ó Senhor, e a tua palavra saia de nós naquela pureza, com aquela unção e também que causam efeito naqueles que nos ouvem. Eu quero abençoar a todos e pedir, Pai, que a tua graça ajude a cada um naquilo que existe dificuldade de mudar, de absorver e também de construir. Que a graça ajude a cada um, Senhor, para melhorar naquilo que estão lutando para melhorar. Eu abençoo a todos e peço essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Dando continuidade, vamos servir ao Senhor agora com os dízimos e ofertas e depois estaremos orando aí pelas necessidades também.